Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Em legítima comoção, em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar. Há certos temas que são delicados e muitas vezes com muito desconforto que eu sou obrigado a tratar, principalmente quando tenho que falar de posições de amigos que estão em posições públicas e a quem eu respeito e admiro. Vou falar agora sobre um dos maiores constitucionalistas brasileiros, um dos melhores juristas da nova geração de juristas do Brasil. Uma pessoa que eu admiro, que privo da amizade, me sinto realmente orgulhoso de ser amigo dele, mas que eu tenho a sensação que, embora muito bem intencionado, a essa altura está trazendo uma profunda intranquilidade e insegurança jurídica. Eu falo do meu amigo, mestre, constitucionalista, jurista de escola, dos melhores que temos no Brasil, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. A decisão que ele tomou
de dizer ao presidente da República quem ele pode ou não pode conceder indulto. Qual é a sua visão do artigo 84, que diz que é uma competência, para mim, privativa ou exclusiva, tem o mesmo sentido, apesar de alguns constitucionalistas discutirem a sua diferença, mas só o presidente da República pode dar indulto. Eu comentei esse artigo, o artigo 84 da Constituição, no volume 4, tomo 2, das comentários que fiz com o Celso Bastos. Se a competência privativa do Poder Executivo, não cabe ao Poder Judiciário dizer o seguinte: senhor presidente, é privativa subordinada a mim, que sou ministro do Supremo Tribunal Federal, e posso dizer quem é que o senhor pode concordar em dar o indulto e a quem não pode dar o indulto. Não é isso que está na Constituição. Eu participei dos debates constituintes, fiz audiências públicas com os constituintes, com o deputado Ulisses Guimarães e com o senador Bernardo Cabral, presidente e relator da Constituinte, discutimos longamente tais aspectos. Ainda conversava outro dia com o relator da Constituinte, senador Bernardo Cabral, sobre a impossibilidade do Supremo invadir competências. E o que nós vemos é o ministro Luiz Roberto Barroso, monocraticamente, dizendo: senhor presidente, é privativa sua subordinada a mim. Eu é que posso dizer quem é que o senhor pode autorizar ou não pode autorizar. Então, com todo o constrangimento, o desconforto que tenho de contestar o meu querido amigo a quem admiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, creio que essa invasão de competências é extremamente perigosa, porque a Constituição também declara, no artigo 142, que se um dos poderes resolver desobedecer ou confrontar ou conflitar com outro poder sobre a discussão de como é que se aplica a lei, não é o Supremo a última instância. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes, do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, que um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador, que são as Forças Armadas. Não para romper a ordem, porque as Forças Armadas não podem constitucionalmente romper a ordem, mas para repor a ordem, não permitir invasões de competências. Essa é a razão pela qual gostaria de ponderar o meu querido amigo Luiz Roberto Barroso, juísta de escola, e a outros ministros que têm invadido competências dos outros poderes. Chegou o momento de cada poder, harmônico e independente, ficar nos limites da sua competência constitucional e não pretender dar lições a outros poderes invadindo competências que não receberam do Constituinte. Essa decisão de dizer onde está privativo, onde diz que cabe ao Executivo de dar os indultos, somos nós a última palavra, e não é privativa dele, é privativa dele subordinada a nós, é algo que violenta profundamente. E eu não entro no mérito se as pessoas são boas, são más, se deveriam ou não se dado o indulto. Eu discuto algo que é muito mais importante, que é o respeito à Constituição. Um respeito que obriga os poderes a serem harmônicos e independentes no artigo 2º. E não é sem razão que o Constituinte colocou no artigo 1º os fundamentos do Estado Democrático de Direito, que só podem ser exercidos através do artigo 2º, pela harmonia e independência de poderes. É um apelo que um velho professor de Direito, um advogado de 83 anos, formado há 60 anos, e que leciona em nível universitário há 57 anos, que faz aos ministros muito mais jovens do que eles,
que hoje respondem pelo Supremo Tribunal Federal. Precisamos voltar àquilo que os constituintes desejaram, que os poderes sejam harmônicos e independentes e que nenhum invada a competência do outro.